Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia. Esse é o seu Fique em Casa Aprendendo. Quero te convidar a seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no canal, nosso canal no YouTube, tá? Plataforma Gonçalves Dias. Também você pode seguir a gente lá no Instagram. Coloca lá, @plataforma Gonçalves Dias. Para quem quiser acessar todos os nossos materiais, como apostilas, as aulas que você perdeu, você também tem acesso ali ao portal do estudante, tá? Você acessa, coloca no Google Plataforma Gonçalves Dias, portal do estudante. Também você vai encontrar não apenas as aulas de biologia, mas todas as aulas das outras disciplinas, tá? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar características dos seres vivos. É nessa aula que a gente começa a aprender mais sobre biologia. A gente entende alguns termos importantes que são necessários para a gente saber, por exemplo, classificar os seres vivos. A biologia, ela é uma ciência que estuda a vida, tá? O termo bio significa vida e logia significa estudo. Então, como uma ciência que estuda os seres vivos, a biologia ela procura entender as diversas características que têm a ver com os organismos vivos. E a gente fala aqui nessa aula sobre as características dos seres vivos. O que é que eu tenho que analisar em um componente na natureza para que eu possa chegar à conclusão de que isso é um ser vivo ou não? Quais são os requisitos que eu devo levar em consideração para saber se um determinado organismo é um ser vivo? Então, são essas características que nós estamos aqui para analisar agora, tá? As características dos seres vivos. Dentre elas, a gente vai analisar essas características aqui, como, por exemplo, a composição química, de que é feito, quais são os componentes químicos que formam os seres vivos. Né? A gente vai falar sobre a organização da matéria viva. Eu vou explicar para vocês sobre o metabolismo, sobre essas características como reação e movimento, crescimento e reprodução, hereditariedade, variabilidade genética, seleção natural e adaptação. Então, são diversos fatores que envolvem os seres vivos. A gente vai agora entender um pouco. Primeira coisa que a gente vai explicar agora é sobre a composição química. Você sabe que na química nós estudamos, por exemplo, a matéria, né? De que é feita a matéria? Os seres vivos eles fazem parte do planeta, do nosso ambiente. E eles são feitos de matéria. Qual é a matéria que constitui, né, que forma os seres vivos? A matéria viva, né, que é justamente o que forma os seres vivos, ela é formada por átomos. Ora, tudo na natureza é feito de átomo. Seja uma cadeira, um objeto que você encontre por aí, ou até mesmo um organismo vivo. Qualquer coisa é feito de átomo. Tá? Seres vivos não seriam tão diferentes da matéria inanimada. Então, seres vivos também são feitos de átomos. A matéria viva está sujeita, portanto, às mesmas leis que regem o universo conhecido. Tá? As mesmas leis físicas e químicas que comandam o nosso universo vai comandar também a matéria que forma os seres vivos. Então, dentre os principais átomos que nós podemos encontrar que vão formar a composição química dos nossos organismos, do nosso planeta, nós podemos citar, por exemplo, esses elementos aqui, que são encontrados em maior quantidade. O carbono, tá? O hidrogênio, o oxigênio, isso aqui em maior quantidade, tá? E em menor quantidade nós vamos... e nitrogênio também é em grande quantidade, tá? Em menor quantidade nós vamos encontrar o fósforo e o enxofre. Então, para vocês não esquecerem quais são os principais elementos químicos que formam os seres vivos, pega essa palavrinha, esse acrônimo, né, que é uma palavra que serve para a gente lembrar. Então, olha só, CHOMPS, para você lembrar das iniciais dos principais átomos que formam as moléculas constituintes da matéria viva. Então, nós temos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Todas as moléculas químicas que formam os seres vivos terão na sua formação, na sua constituição química, esses elementos químicos aí. Dezenas ou até milhares desses átomos vão se unir, tá, por meio de ligações químicas, formando as moléculas que formam os seres vivos, tá?
essas moléculas que formam os seres vivos, elas são chamadas genericamente como substâncias orgânicas, tá, pessoal? Então, as substâncias orgânicas são formadas basicamente por esses elementos químicos aí. Pode encontrar outras substâncias químicas, outros elementos, na verdade? Pode, só que em maior quantidade, esses são os mais encontrados, tá? Ainda falando da composição química, a gente pode encontrar diversas substâncias orgânicas sendo formadas ali nos seres vivos. Quais são essas substâncias orgânicas? A gente pode citar proteínas, que tem em maior quantidade. Tem, basicamente, do seu organismo, pessoal, é feito de proteína. Por exemplo, os seus músculos são feitos de proteína, tá? O seu cabelo tem proteína ali. A pigmentação que dá cor à sua pele é feita de proteína, ok? Então tem muita coisa, boa parte do nosso organismo é formado por proteína. Outro tipo de substância orgânica que a gente encontra, carboidratos, mais conhecidos como glicídios, tá? Carboidratos ou glicídios. Então, a gente pode citar carboidrato, o açúcar que nós encontramos na cana-de-açúcar, tá? As massas em geral que a gente pode extrair justamente de raízes, como por exemplo as batatas, né? A gente pode citar, no caso, a macaxeira, a mandioca, que tem bastante amido. Tudo aí é o quê? Carboidrato, tá? E são moléculas energéticas, elas fornecem energia principalmente para os organismos vivos. São fabricadas principalmente por plantas, tá? Que durante um processo de fotossíntese, né, que é um tipo de reação em que a planta produz o seu próprio alimento, elas fabricam carboidratos, tá? Nós podemos encontrar também carboidratos no nosso organismo, no organismo de animais, tá? Por exemplo, a gente pode citar o glicogênio. Glicogênio é um carboidrato que fica armazenado no nosso fígado e nos músculos, nas células musculares, para fornecer energia para os seres vivos, para os animais, por exemplo, para quando eles quiserem gastar a energia de maneira rápida, tá? Outro tipo de substância orgânica, a gente pode citar os lipídios. Olha só, os lipídios, pessoal, são formados basicamente por longas cadeias de carbono. Olha só, uma cadeia com vários átomos de carbono e hidrogênio interligado. Exemplo de lipídios são os óleos, as ceras, as gorduras de maneira geral, todas são classificadas como lipídios. São um tipo de substâncias orgânicas também que são encontrados nos seres vivos. Tem várias funções os lipídios. Tem função de armazenar energia, tem a função também de ajudar a evitar choques mecânicos, porque vamos imaginar, uma pessoa que tem uma barriga chapada, comparada com uma pessoa que tem uma barriga toda cheia de gordura, por exemplo, a quem tem a barriga mais gordinha, ela aguenta um choque mecânico com maior facilidade, né? Então, e também os lipídios eles ajudam também a conservar a temperatura. Vamos imaginar o urso polar. O urso polar debaixo da sua pele tem muita gordura. Então aquela gordura serve para ele manter a sua temperatura corporal constante, tá? Outro tipo de substância orgânica a gente pode citar os ácidos nucleicos, pessoal. Ácidos nucleicos a gente pode citar como exemplo o DNA, tá? E o RNA. O DNA ele serve como material genético, tá? O RNA também ele é um tipo de material genético de alguns vírus, tá? De maneira geral, o material genético ele serve para armazenar todas as características hereditárias de um organismo vivo e fica localizado principalmente no núcleo das nossas células. Então, por isso que é chamado de ácidos nucleicos. Ácido por causa do seu caráter, do seu pH, que é ácido. E nucleico porque eles são encontrados no núcleo das células, tá? Falando dessa parte de organização da matéria viva, as células que formam os seres vivos, elas podem ser de dois tipos, tá? Elas são classificadas da seguinte maneira: nós temos a célula procariótica, tá? E a célula eucariótica. As duas diferenciam entre si de acordo com a sua complexidade. A célula procariótica ela é mais simples, é mais rudimentar, mais primitiva, ou seja, ela é menos evoluída. Ela tem menos estruturas que a gente vai precisar estudar, tá? Ela é basicamente feita, olha só,
ela vai ter as estruturas que promovem a sua, como é que eu posso dizer? A sua compartimentalização, que forma o compartimento da célula, que são as estruturas que fazem parte dos envoltórios da célula, né? As estruturas que formam todo o envoltório da célula. Quais são essas estruturas? Nós temos a parede celular, tá? Uma camada mais externa. Nós vamos encontrar uma cápsula feita de proteína, cobrindo essa bactéria, essa célula procariótica do lado externo, tá? E nós vamos ter a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma membrana que envolve aqui, promove a formação dos limites da célula, tanto na célula procariótica quanto na célula eucariótica. Mas o que tem de diferente entre a célula procariótica e uma célula eucariótica? Na procariótica, ela não tem um núcleo bem individualizado. O material genético da célula procariótica, ela fica aqui, ó, espalhada no citoplasma. O que é o citoplasma? Esse espaço que tem dentro da célula. Então, dentro do citoplasma, nós vamos encontrar o material genético aqui disperso, tá? E ela não possui compartimentos dentro dela. Esses compartimentos nós chamamos de organelas membranosas, tá? Então, a célula procariótica ela é mais primitiva. Pro quer dizer primeiro, que significa dizer que as primeiras células que existiram na Terra, né, de acordo com a teoria evolucionista, ela diz que os primeiros seres vivos teriam sido formados por células procarióticas. No caso da célula eucariótica, nós vamos encontrar, pessoal, compartimentos, tá? Vários compartimentos que são chamados de organelas membranosas. O termo organela tem a ver com órgãos, olha só. Orgânulos ou organelas, é como se fossem os órgãos da célula, tá? Só que a gente não pode dizer que é órgão, são estruturas que ficam dentro da célula, onde cada uma dessas estruturas exerce uma função. Eu comparo a célula eucariótica como se fosse uma grande empresa. Imagina uma grande empresa. Dentro dessa empresa você tem, por exemplo, vários setores. Cada setor exerce uma função. Por exemplo, nós temos na empresa o setor jurídico, numa outra área da empresa nós podemos encontrar a cozinha, onde os alimentos são produzidos. Nós vamos encontrar o setor relacionado só com o transporte dos produtos que são produzidos nessa empresa. Sei lá, a gente vai encontrar na empresa a central energética. Então, cada lugar da empresa vai exercer uma função. Da mesma maneira acontece aqui na célula eucariótica. Ela tem dentro dela compartimentos. O principal compartimento ou organela que faz parte da célula eucariótica é o núcleo. Essa organela que você está vendo aqui, que eu estou apontando. O núcleo, nesse local nós vamos encontrar o material genético da célula. O DNA fica ali dentro do núcleo. É a organela que serve como o centro controlador da célula. É o centro controlador de todas as reações químicas que vão acontecer na célula. Tudo é comandado pelo núcleo, tá? E o núcleo, ele tem esse formato que é bem organizado, ele é delimitado por uma membrana, tá? Uma membrana que envolve esse material genético. Essa membrana, nós chamamos ela de membrana nuclear, tá? Membrana nuclear. Como vocês podem ver aqui no desenho, nós temos aqui envoltura nuclear. É a mesma coisa que membrana nuclear. Em outros livros, essa mesma membrana nuclear, ela pode ser chamada de carioteca. Anota aí, carioteca, ok? Por isso que nós temos a célula eucariótica. O que significa eu? Esse termo eu significa verdadeiro. Cariótica vem de quê? Carioteca. Ou seja, a membrana nuclear, uma verdadeira membrana nuclear. A célula eucariótica ela tem uma carioteca verdadeira, enquanto que a célula procariótica não tem essa membrana que envolve o material genético. Essa é a principal diferença entre a célula procariótica
e a célula eucariótica. Qual é? A presença da carioteca ou membrana nuclear protegendo o material genético que vai estar presente na célula eucariótica. Essa membrana não está presente na célula procariótica. Ela está totalmente ausente. A única organela que nós vamos encontrar na célula procariótica é uma organela chamada de, anota aí, de ribossomo, tá? Ribossomo, que é a organela responsável, por exemplo, por sintetizar, que é a mesma coisa que produzir. Produzir o quê? Produzir proteína, tá, pessoal? Então, a gente fala aqui de organização da matéria viva, tipo de célula, célula procariótica e eucariótica. Os seres vivos, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de célula que forma eles são classificados em seres eucarióticos, que são todos aqueles seres que são formados por células eucarióticas, e tem aqueles seres procarióticos, que são seres cujas células formadoras são as células procarióticas. Exemplo, bactérias. Exemplo de organismo eucariótico, animais, plantas, protozoários, fungos. Então, todos esses organismos mais complexos são formados por células eucarióticas, tá? E aqui, pessoal, a gente pode citar na natureza que tem componentes que não são formados por células. É o exemplo, é o caso dos vírus, tá? Os vírus, eles são a gente não pode nem dizer que eles são organismos, tá? Eu digo que eles são componentes acelulares. O que significa a palavra acelular? O A significa negação. Então, não é formado por célula. Eu tenho organismos celulares, que são os seres vivos, e seres acelulares. É o caso dos vírus. Os vírus, eles não são formados por células. Basicamente, eles vão ter um material genético, tá? Que vai estar protegido por um envoltório feito de proteína. Aí nós temos vários tipos de vírus. A gente pode citar o vírus da gripe, o HIV, tá? Da hepatite B, o vírus Ebola. E atualmente, por exemplo, nós estamos aí quase no finalzinho, né? Se Deus quiser, vai acabar logo. Nós temos a pandemia do novo coronavírus, que é um tipo de vírus também. Tá, pessoal? Então, vírus são estruturas ou organismos. A gente pode nem dizer que é organismo, né? Eles são estruturas acelulares. E por serem acelulares, eles não possuem um metabolismo próprio, tá? São parasitas intracelulares obrigatórios, ok? São parasitas que eles só se reproduzem quando estão dentro de outra célula. Fora da célula, eles não podem fazer nada, tá, pessoal? Os organismos, eles podem ser classificados em indivíduos que são formados por uma única célula, é o exemplo dos organismos unicelulares, exemplo, bactérias, protozoários, diversos outros organismos. A gente pode citar, por exemplo, alguns fungos, que são formados por uma única célula, que é o exemplo das leveduras, que é mesmo fungo que é utilizado para produzir bolos, né, produzir cerveja e por aí vai. E a gente pode citar também os organismos que são formados por muitas células. Eles são classificados como seres multicelulares. Exemplo, nós temos fungos multicelulares, as plantas, né, os animais, diversos seres vivos são formados por muitas células. Algas também. Nós temos algas que podem ser unicelulares, mas também existem algas multicelulares. Pessoal, sinônimo de multicelular também pode ser chamado de pluricelular. Pluricelular ou multicelular é a mesma coisa, tá? E os seres vivos, eles possuem metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem nos seres vivos. Essas reações, elas podem ser de dois tipos. Podem ser reações anabólicas e reações catabólicas. Qual é a diferença? Na reação anabólica, eu tenho moléculas pequenas que reagem entre si para formar novas moléculas, ou seja, produção de moléculas é anabolismo. Quebra de moléculas, quando eu tenho uma molécula grande sendo quebrada, a gente chama isso de catabolismo. Então, essas foram as características dos seres vivos. Eu espero que vocês tenham entendido. E eu continuo aguardando vocês na próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.